As profecias se cumprem quando as pessoas se esquecem delas. Porque estarmos sempre a focar na profecia atrapalha o campo energético dessa profecia. Ok, você vê que nunca está a chegar. Então o que um Kulukongo, um Quatulendo faz? Faz o povo se esquecer da profecia. Quando menos você espera, é que aquilo acontece. Então o povo durante muito tempo falou do oráculo de Simão Kimbangu, falou. Depois que se conformou, como é que se diz? Se conformou com o sofrimento. Vamos também sonhar para ir no céu, não estamos a ver mais solução para nós, Congo não tem solução, África não tem solução, então esqueceram-se. E olharam para um outro oráculo, olharam para uma outra profecia. Você precisa morrer para ir viver no céu. Então, quando nós ressurgimos com o oráculo, as pessoas perguntam, o que prova que esse oráculo é verdadeiro? Ou que essa profecia, para quem não está entendendo, é verdadeiro, o oráculo, né? Que essa profecia é verdadeira. Porque o Gildo só está ouvindo o oráculo. É verdade. Não, é profecia. Os pastores brincam com vocês, e zombam, vou te profetizar. Oráculo é profecia. Isso é nossa linguagem. Vamos oráculo. Não, Gildo? Essa é linguagem portuguesa, mas tecnicamente espiritual. O oráculo. O oráculo na nossa língua, vou falar assim, oráculo é Mambo Manzambi. Mambo Manzambi. Ou senão, Nsamuaheli. Ok. Nsamuaheli. Aquilo que traduziram no nosso livro antigo chamaram de Samuel. Ok. Samuel. Profecia. Então, o que prova que essa profecia de Simão Kimbangu é verdadeira? O seu cumprimento. Para além dos profetas da nossa terra Congo, e muitos deles estão aqui. Okay. Assim que tiver oportunidade, chame os profetas do reino do povo Bantu para cá estarem e falarem da questão espiritual e do reconhecimento de tal de Ambu, tal de Antônio. Então temos que marcar isso. Então, os profetas estão aqui, uns estão aqui, outros estão no Congo, outros estão fora do Congo. Então, esse oráculo especificamente tem 3 etapas. Todas as etapas se cumpriram. A primeira etapa. Sim. Os países que estão no território Congo vão se tornar independentes. Mas depois dessa independência, esses países dos governos independentes vão trabalhar a favor dos brancos, a favor dos colonizadores. Primeira etapa do oráculo. Nós teríamos independências, mas os governos após as independências continuariam a trabalhar sob a agenda do Ocidente. Mentira? É verdade. Sim. Segunda etapa. Com a dominação e a divisão deste povo e a instalação da democracia no povo Congo, instalar-se-ia uma desordem espiritual e material e o povo desejaria sair da sua terra para ir na terra de quem o colonizou. As línguas seriam banalizadas e se mudaria o princípio do casamento bantu. Aconteceu ou não? Hoje, Rua X, igreja, Rua X, quer dizer, desordem espiritual. Perdemos a espiritualidade. Terceira etapa. E nascerá um rei divino. Este rei viria para escrever o livro do povo Congo, onde estarão coisas nunca antes reveladas ao povo Congo. Por isso que as pessoas estão a ter desinteria espiritual com uma Madiela. Mas aqueles que estão a ler uma Madiela na energia positiva, é a sabedoria que liberta. Então, a terceira etapa é essa. É a vinda de Mfumutar de Ambuso Fotar de Antetnis, que viria o quê? Escrever o livro, reinstituir o casamento, que é uma coela, né? Um macho, várias mulheres. Viria para ensinar a verdade ancestral do povo Congo e devolver a identidade de todo o povo Bantu e assim libertar Congo e África. Estamos a falar de que liberdade? Espiritual e material. Então, é o seu cumprimento. O oráculo está no seu perfeito, a profecia está no seu perfeito cumprimento. E ainda para além dessa profecia, os profetas vivos hoje, no Congo, atenção, não estou a falar de Angola, no Congo, testificam, porque viram e ouviram que se cumpriu a terceira etapa, que é a vinda do rei do povo Bantu, que vai reunificar todos os reinos que se dividiram e que se instalaram em várias zonas aqui no nosso território Congo de Angola. Congo voltou no mapa.